Ora, muito bom dia, senhoras e senhores deputados. Iremos agora, então, dar início a um conjunto de audições com diferentes requerimentos, mas todas relacionadas com o tema da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. A primeira é com o Sr. Dr. Edmundo Martinho, antigo provedor da Santa Casa, e é a requerimento dos grupos parlamentares da Iniciativa Liberal e do Chega. Gostava apenas previamente de recordar qual é a grelha de intervenções que temos. Haverá duas intervenções iniciais por parte dos grupos parlamentares requerentes, isto é, a Iniciativa Liberal e do Chega, para a apresentação dos requerimentos, 5 minutos a cada um deles, portanto 10 minutos no total. Depois haverá uma intervenção inicial por parte do Dr. Edmundo Martinho, cerca de 10 minutos. Depois seguem-se as intervenções dos grupos parlamentares, 5 minutos a cada grupo parlamentar e uma resposta conjunta no final por parte do Dr. Edmundo Martinho, também no tempo de 35 minutos, correspondente à soma dos grupos parlamentares. Portanto, isto dará um tempo previsível de cerca de 90 minutos, 1h30. Vamos procurar, na medida do possível, olhar para o relógio que está lá em cima, para que não haja derrapagens neste tempo. Vejo que o Sr. Dr. Edmundo Martinho faz acompanhado do seu advogado e, portanto, esteja à vontade para, sempre que quiser, poder consultar para, enfim, as respostas que aqui forem dadas e a intervenção que aqui for feita, ser o mais esclarecedora possível, que acho que essa é a intenção de todos. Assim sendo, e uma vez que o grupo parlamentar da IEL, da Iniciativa Liberal, foi o primeiro a apresentar o requerimento, eu passaria a palavra à Iniciativa Liberal para a apresentação do requerimento. 5 minutos. Sra. Deputada Mariana Leitão, tem a palavra, faz favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento todos os presentes e agradeço a presença do Sr. Edmundo Martinho. Sr. Deputado, eu acho que o microfone não estará ligado. Está ligado. Não me está a ouvir? Bem? Pronto. Mas, portanto, antes de mais, cumprimentos e agradeço a presença do Dr. Edmundo Martinho. Iniciam-se hoje um conjunto de audições que foram solicitadas via requerimento a esta Comissão, por parte da Iniciativa Liberal, para ouvir um conjunto de personalidades que têm responsabilidades diretas na gestão da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, do seu processo de internacionalização e também de representantes da tutela. E há 3 elementos cruciais que determinam a necessidade e urgência na realização destas audições. Um processo de internacionalização que correu francamente mal, com prejuízos estimados até ver na ordem dos 50 milhões de euros, diversas contradições entre os vários responsáveis pelo processo de internacionalização e a tutela, nomeadamente entre o aqui presente ex-provedor, Dr. Edmundo Martinho, a provedora cessante, Dra. Ana Jorge, e a ex-ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Dra. Ana Mendes Godinho. E também, o terceiro elemento, a preocupante situação financeira da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa e a ausência, até ver, de uma estratégia efetiva de futuro, considerando a necessidade de preservar a instituição pelo papel social que representa. Lembramos que o ex-provedor, Dr. Edmundo Martinho, foi o responsável pela concepção e implementação do projeto de internacionalização, opção que surgiu no âmbito de um grupo de trabalho interno designado por Projeto 5.30 e que teve início em 2019. É por isso fundamental aproveitar esta audição para esclarecer as várias decisões que foram tomadas no âmbito deste projeto, as várias decisões que foram tomadas no âmbito dos investimentos realizados no processo de internacionalização, compreender como é que tudo isto se desenrolou, quais as diligências que foram efetuadas junto das várias empresas que se tornaram parceiras e em que houve aquisição de participações sociais, o que é que correu mal neste processo para que os prejuízos serem pelo menos aquilo que está previsto, serem tão avultados, e que decisões foram tomadas que levaram a esta consequência destes prejuízos. Qual o nível de envolvimento e decisão da tutela, considerando os estatutos que determinam que há necessidade de haver essas autorizações prévias da tutela,
e considerando as várias posições públicas que, entretanto, foram conhecidas dos vários intervenientes e que são contraditórias. E, portanto, é preciso perceber porque é que estas posições públicas têm sido contraditórias e, efetivamente, o que é que se passou no âmbito do processo de internacionalização, nomeadamente, e depois, obviamente, entrarei em maior detalhe na parte mais de perguntas concretas, mas, no fundo, perceber exatamente o que é que leva a que haja estas contradições, o que é que efetivamente se passou e qual a responsabilidade efetiva que os vários intervenientes tiveram na concretização deste projeto e processo de internacionalização que já se revelou tão danoso para as contas da Santa Casa da Misericórdia. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada, e muito obrigado também pela sua capacidade de síntese, que é sempre importante. Passaria então a palavra também para a apresentação do seu requerimento ao Grupo Parlamentar do Chega, a Sra. Deputada Vanessa Barata. Muito bom dia a todos os presentes. Muito obrigada ao Dr. Edmundo Martinho pela sua presença aqui hoje para esclarecer este assunto. Ora, no âmbito da nossa... No âmbito da nossa proposta, sabemos que em tempos foi veiculado que o Dr. Edmundo apontou que eram apostas da Santa Casa as metodologias robustas de planeamento, os projetos a desenvolver com base numa visão de futuro, o aprofundamento do património técnico e científico da Santa Casa, sem perder nunca de vista o interesse central de cada cidadão e da comunidade. Portanto, inegavelmente, estas foram as palavras do Dr. Edmundo Martinho no início do mandato, as suas perspectivas e os seus desejos para o futuro da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. Assim sendo, entendemos que há que aprofundar o que é que foi este processo de investimento na internacionalização. Portanto, há uma série de questões que interessa aqui aprofundar nesse sentido, no sentido da internacionalização e daquilo que foram as questões que estão associadas a essa questão. Há que salientar que a Santa Casa Global passou a ter a gestão de uma empresa em Moçambique, portanto, houveram investimentos no Peru, através de uma empresa de base tecnológica, a Enigma Holding Services, portanto, houve um projeto no Brasil, onde se foram investir na aquisição de uma participação financeira de uma empresa, MCE, portanto, e desde então, de acordo com diversas notícias, tem vindo a público nos últimos meses que foram realizadas várias operações relacionadas com esta expansão internacional dos Jogos da Santa Casa, superiores aos 5 milhões de euros, para a constituição da Santa Casa Global, e que a ex-ministra, a doutora Ana Mendes Godinho, confirmou ter autorizado desde logo a aquisição da participação na MCE do Brasil por 16,5 milhões de euros, assim como duas prestações suplementares de capital que totalizaram 18 milhões de euros e ainda a emissão de garantias por parte da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa para que a Santa Casa Global se pudesse financiar junto da banca. Ora, de acordo com a informação veiculada pela imprensa, como já aqui foi dito, esta internacionalização originou um prejuízo potencial de 50 milhões de euros. Desse modo, eu apresento já algumas questões ao Dr. Edmundo Martinho, nomeadamente quais os procedimentos e diligências prévias, nomeadamente estudos e projetos, que houve no âmbito da criação da Santa Casa Global e respectiva internacionalização dos Jogos Sociais. Quando é que foi acordada a constituição da Santa Casa Global? Uma das premissas era pergunto eu, se uma das premissas era que posteriores investimentos teriam de ser sujeitos à autorização da tutela. E em caso afirmativo, é verdade que o Dr. Edmundo Martinho enviou um e-mail à então Ministra, doutora Ana Mendes Godinho, a 14/6/2021, a solicitar autorização para um investimento de 30 milhões no Brasil. Quais os mercados estrangeiros onde decidiram que a Santa Casa Global deveria investir? Em Moçambique, teve conhecimento de empréstimos concedidos pela Santa Casa da Misericórdia de Lisboa à sociedade Só Jogo, no valor de 400 mil euros. Houve algum plano concreto para esse investimento?
a quando do processo de internacionalização para o Brasil, foi feito algum estudo prévio das várias entidades e empresas que poderiam ser parceiras da Santa Casa Global? Quais foram os critérios escolhidos para a escolha da MCE? Teve conhecimento posterior do relatório solicitado pela sua assessora ABDO? Se sim, se teve conhecimento, os resultados desse relatório coincidem com o seu conhecimento pessoal dos resultados financeiros do seu mandato? Estas são as questões que queremos colocar por agora. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Presidente. Estão então terminadas a apresentação dos requerimentos. O Grupo Parlamentar do Chega entendeu avançar já com algumas questões. Enfim, nesta intervenção inicial, o Dr. Edmundo Martinho poderá ou não responder às mesmas, sendo que esta é, enfim, em termos da grelha, uma intervenção inicial por parte do Dr. Edmundo Martinho, e no tempo de 10 minutos a quem eu passo de imediato a palavra. Faz favor, Sr. Doutor. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Antes de mais, gostava de agradecer este convite, convocatória para estar aqui hoje, porque é uma oportunidade de poder, na medida daquilo que eu conseguir, responder às vossas dúvidas, às vossas questões, a tudo aquilo que vos pareça adequado. E, portanto, o meu agradecimento por este convite. Vamos ver, tentarei fazer aqui um enquadramento e que, de alguma forma, penso que isso permitirá responder, desde já, a algumas das dúvidas que foram colocadas. Mas a primeira questão é esta. Uma das obrigações principais de uma equipa de gestão, seja ela de que organização for, é assegurar-se ou assegurar que a organização tem pernas para andar, como se chama dizer, e é sustentável. E essa foi uma preocupação que se nos colocou na Santa Casa ainda antes da pandemia, portanto, ainda antes do impacto brutal do lado das receitas, que era pensar de que forma isto ia de par com aquilo que era o universo das lotarias em todo o mundo, pensar de que forma é que a entrada em cena das soluções digitais no domínio do jogo viria a impactar ainda mais aquilo que era a erosão que os jogos tradicionais vinham sofrendo. E daí o tal exercício que fizemos, que chamámos 530, e 530 porquê? Porque a perspectiva era saber onde é que achávamos que iríamos estar quando a Santa Casa viesse a celebrar 530 anos de existência, coisa que ocorreria daqui a 4 anos. E a perspectiva era exatamente essa, de perceber o que é que tínhamos e o que é que devíamos fazer para dar corpo a uma organização que, ao longo dos séculos, foi resistindo e se foi desenvolvendo, e o que é que podíamos fazer para contrariar a quebra das receitas que, no formato que hoje existe, se situa num modelo rígido de receitas para a Santa Casa. Ou seja, a Santa Casa tem uma parte, que são de cerca de 27% dos resultados líquidos dos jogos, e ponto. Depois tudo o resto são receitas que resultam ou do património ou da prestação de algum tipo de serviços. Portanto, é um modelo muito rígido de receita, que ou os jogos crescem, e as receitas dos jogos ou crescem, ou acabam por ter um impacto muito poderoso e muito robusto no modelo de financiamento da Santa Casa. E, portanto, tínhamos que estudar de que forma é que era possível avançar para ganhar robustez adicional. E aquilo que nos pareceu logo na altura, nesse momento do 530, era que a internacionalização podia ser um modelo, que era, aliás, uma prática que estava a ser já seguida por outras lotarias à escala mundial. E, portanto, não estávamos a fazer nada de novo, estávamos a tentar perceber de que forma é que a Santa Casa, com a sua dimensão e com as suas características, podia ser também um intérprete do ponto de vista da exploração do jogo noutras geografias e noutras latitudes. Até porque a Santa Casa já tinha uma experiência, embora diferenciada, que era a tal só jogo em Moçambique, ainda do tempo da provedora Maria José Nogueira Pinto. Foi um modelo que tem muitos anos de funcionamento. Não era na altura um modelo de exploração de jogo tradicional, porque era uma associação entre a Santa Casa e um conjunto de entidades moçambicanas que exploravam o jogo e cujas receitas se destinavam exclusivamente e de acordo com a lei a ser utilizadas em Moçambique.
Era uma operação modesta, mas era uma operação que já existia, embora não fosse esse o modelo que nós ansiávamos para a Santa Casa. E procurámos o quê? Perceber de que forma é que podíamos avançar. Eu falei na altura com a tutela da Santa Casa, ainda era o Ministro Vieira da Silva, dei-lhe conta deste entendimento e se, do ponto de vista dele, havia algum obstáculo a que avançássemos no estudo e no aprofundamento desta ideia. A resposta que obtivemos foi favorável, ou seja, devíamos avançar e depois logo se faria, de acordo com a sequência dos acontecimentos e do estudo, de que forma é que isto podia avançar. E assim fizemos. Começámos a trabalhar no sentido de perceber e estudar quais eram os mercados que estavam ainda abertos, de alguma maneira, que estando abertos estavam ao nosso alcance, e fizemos um teste. E o teste foi, no momento da privatização ou da reconcessão da lotaria inglesa, apresentámos uma candidatura, feita com os recursos internos, mas apresentámos-nos à concessão da lotaria inglesa. Obviamente não ganhámos, e não ganhámos na base de uma explicação muito simples. A Santa Casa não tinha escala internacional e, obviamente, nem sequer em termos nacionais, para poder aspirar a ser aqui uma intérprete neste domínio do jogo. Mas isso serviu-nos um bocadinho, deu-nos muito conhecimento sobre esta realidade e, portanto, fizemos. A seguir vem um processo, também ele novo, de privatização da lotaria francesa. E eu tive a oportunidade nessa altura, porque eu estava na Comissão Executiva das Lotarias Europeias, e tive a oportunidade de fazer um conjunto de contactos, porque o meu entendimento era que deveríamos tentar opor-nos à privatização de um ativo destes, que é um ativo público em qualquer país. Isso não serviu de nada, fiz contacto com 2 ou 3 lotarias, a lotaria belga, a lotaria espanhola, as 2 espanholas, a lotaria do Estado e a ONCE, a lotaria belga, como digo, a lotaria suíça. Houve uma manifestação de interesse de podermos eventualmente conjugar trabalho nesse sentido, mas isso não avançou. E não avançou, e nós demos na altura, na Santa Casa, indicações ao nosso banco, para poder candidatar-se à compra de algumas ações da Française des Jeux, coisa que também não correu bem, porque não nos foram atribuídas nenhumas ações. Isto só para dizer que nós fomos fazendo algumas tentativas de aprendizagem neste domínio, até que chegamos a um ponto em que o mercado mais relevante, tirando a Nigéria e a África do Sul, que são mercados também eles turbulentos, chamemos-lhe assim, o mercado mais relevante disponível por não estar ainda regulado, aparecia como sendo o Brasil. E foi aí que assentámos toda a nossa estratégia de internacionalização, no crescimento para o Brasil, e tudo isto começou, a partir daí fizemos uma proposta à tutela de constituição de uma entidade empresarial que pudesse, detida a 100% pela Santa Casa, obviamente, e que pudesse encarregar-se deste trabalho. Foi isso que fizemos, foi constituída esta entidade, e o primeiro passo que demos teve a ver, aliás, a tutela autorizou a constituição da entidade, de acordo com um conjunto de condições, recordo apenas 2, a mais importante era que esta entidade priorizasse o seu trabalho no domínio dos PALOP e que não saísse nunca da utilização dos eventuais resultados para os fins estatutários da Santa Casa. E que fosse sediada, tinha que ser sediada no Reino, na União Europeia. Tudo isso foi cumprido, obviamente, e avançámos. E o avanço principal teve a ver com o quê? Com o lançamento de um modelo de lotaria instantânea, chamada Raspadinha, no Brasil, à escala federal. Ou seja, era um projeto de grande folgo para todo o território brasileiro, que nós avançámos com 2 entidades e que não teve custos nenhuns de investimento, já explico porquê, que avançámos com 2 entidades tecnológicas de escala mundial para esse concurso. Esse concurso acabou por cair. Porquê? Porque o Supremo Tribunal Federal veio a dar conta de que os Estados ficavam livres, veio atribuir aos Estados a possibilidade
de autonomamente lançarem processos de concessão das licenças. Isto significou que, obviamente, se os Estados podem lançar, a escala federal acabou por cair e, portanto, não chegou a haver um processo desses, nem sequer de investimento. Houve, no entanto, um passo intermédio aqui, que teve a ver com o quê? Com uma das condições para essa concessão federal da lotaria instantânea era a existência de uma rede de pontos de venda e, portanto, este consórcio tinha que ter, e sendo a Santa Casa no consórcio o potencial operador do jogo, tinha que ter ao seu dispor uma rede de vendas à escala do Brasil. E é aqui que entra a questão da MCE, a tal famosa MCE, que foi escolhida exatamente por dispor dessa rede de vendas, embora para a venda de outro tipo de produtos, sendo que no caso do Rio de Janeiro e São Paulo vendia produtos de alguma proximidade com as lotarias. E, portanto, foi isto que aconteceu, o processo avançou, fizeram-se as due diligências todas relativamente a esta MCE, recolheu-se informação detalhada ao nível judicial, ao nível fiscal, para que isso pudesse avançar, e assim foi. E foi aí que foi constituída a MCE, e foi assim que avançámos. Obviamente, em todo este processo, tudo isto foi sendo feito com a participação da tutela, com informação permanente à tutela sobre o estado da arte, chamemos-lhe assim, sendo que o que aconteceu aqui no meio do percurso foi o Covid, com tudo o que isso implicou do lado da Santa Casa e do lado, obviamente, da operação internacional, que também foi afetada por isso, obviamente, e em particular o Brasil. Mas o Brasil foi, desde logo, era o nosso grande foco de intervenção. E acabou, felizmente, com a concessão das lotarias todas online e físicas no estado de Brasília. E isso foi uma vitória tremenda que aconteceu à altura, depois acabou por ser, obviamente, completamente demolida, mas foi uma vitória tremenda e que constituiu, desse ponto de vista, um passo em frente muito importante, porque Brasília significava, desde logo, a entrada pela primeira vez num mercado regulado no Brasil, neste caso no Estado do Distrito Federal, e significava a possibilidade que isso representava de abertura a outros Estados de um modelo semelhante. E, como digo, o Brasil é um mercado. As expectativas que o Banco de Brasília, que era o nosso parceiro, tinha em relação a esta operação, eram, aliás, muito superiores às nossas, mas representavam a libertação muito significativa de dividendos para a Santa Casa e, obviamente, para o Banco de Brasília. Há muita coisa mais para dizer. Muito obrigado. Terá a oportunidade no final, que terá cerca de 35 minutos e, portanto, para além das respostas, obviamente, às intervenções dos grupos parlamentares. Portanto, terminado esta intervenção inicial por parte do Dr. Edmundo Martinho, passamos então às intervenções dos grupos parlamentares por ordem decrescente de representatividade e começaria pelo PSD e a senhora deputada Sandra Pereira, portanto. Muito obrigada, Sr. Presidente. Quero naturalmente cumprimentar o Dr. Edmundo Martinho, agradecer a sua vinda aqui a esta comissão e dizer-lhe que, como saberá, naturalmente tem sido um acompanhamento que o PSD tem feito à Santa Casa desde há uns anos atrás e, portanto, iremos continuar a fazer esse acompanhamento. Eu tenho uma série de questões que lhe gostava de colocar, porque a ideia que passa é que a gestão da Santa Casa e a herança que deixou na Santa Casa foi absolutamente desastrosa. Gostaria, para começar, de perceber qual foi o nível de conhecimento que a senhora Ministra, então Ana Mendes Godinho, tinha relativamente a este negócio da participação. Isto é tanto ou mais relevante porque a senhora Ministra tinha sido Secretária de Estado do Turismo e tinha tido a tutela do regulador dos negócios online, portanto, saberia exatamente no que se estaria a meter e, portanto, eu gostaria que esclarecesse aqui o nível de conhecimento que tinha. Depois gostaria de perceber, relativamente à internacionalização, quais são as consequências, ou considera quais foram as consequências
da interrupção do negócio de internacionalização. E porquê que ele não foi feito ainda, essa interrupção não foi feita ainda durante a sua provedoria? Porque eu tenho aqui uma ata da Santa Casa da Misericórdia de uma reunião, salvo erro, 48, em 2022, em que já se admitia claramente, o senhor provedor então, já admitia claramente que o negócio no Brasil não estava a correr bem e estava a resultar em prejuízos e não era nada do que era esperado. E eu pergunto porque é que não atuou em que se deixou que fosse a mesa seguinte a fazer essa interrupção. Depois queria perguntar-lhe também se foi feito ou não algum estudo para o processo de internacionalização dos jogos. Disse-me que foi feito um estudo, mas eu gostava de perceber que estudo é. Porque também temos aqui um relatório da auditoria que vem dizer que preventivamente terá aconselhado a Provedoria da Santa Casa a fazer conhecer igualmente a informação detida e as opiniões expressas nos últimos anos pelos órgãos institucionais previstos no Conselho Institucional e no Conselho dos Jogos dos Estatutos da CML. E, portanto, o que julgo até que não é esta parte, peço perdão, e, portanto, aquilo que este Conselho de Auditoria vem dizer, mas está aqui, não consigo agora encontrar, está aqui claramente, é que diz que deveriam ter feito do diligence e que deveriam ter feito um estudo aprofundado do mercado, onde iriam operar e conhecer até as regras dos países em questão, porque são absolutamente diferentes dos nossos. E eu queria perguntar se isso foi feito, e se foi feito, porque é que decidiram ainda assim fazer esta internacionalização com este risco e com o prejuízo de 50 milhões para a Santa Casa da Misericórdia. Depois queria perguntar-lhe também se neste processo foi contratado o AICEP e o Secretário de Estado da Internacionalização, porque normalmente quando se fazem operações desta natureza que extravasam os limites do nosso país, há uma palavra a dizer naturalmente do AICEP e da Secretaria de Estado da Internacionalização e não temos nota de que isso tenha acontecido. Queria também perguntar-lhe se a Santa Casa tem alguma operação deste género no Peru. E queria perguntar-lhe mais, são muitas as perguntas, porque é que, é uma coisa aqui que nos faz muita espécie também, porque é que decidiu investir numa coisa que era, eu vou-lhe chamar criptomoedas, mas não é as NFTs, mas para as pessoas perceberem, um género de criptomoedas, que é um negócio de risco, em que investiu €500 mil, que para si não será muito dinheiro, mas com uma expectativa de retorno de 4 milhões, e na realidade o que receberam foi 3.200 euros. E eu queria que me dissesse para onde é que foi esse dinheiro. E qual é a explicação que tem para este negócio? É que hoje é tão ou mais relevante explicar isto, porque hoje saem notícias que dão uma explicação que eu não quero acreditar e que envolvem elementos da sua família como sendo os operadores internacionais deste negócio. E, portanto, parece-me que também quer, naturalmente, esclarecer aqui esta questão. E depois, queria perguntar-lhe também, estou mesmo a terminar, Sr. Presidente, foi o hospital, foi a internacionalização dos jogos, foram as NFTs, foram outras coisas mais, e eu queria perguntar se não lhe parece que isto desvirtuou a missão primária e nobre da Santa Casa da Misericórdia, que é de acudir aos mais desvalidos, às pessoas mais carenciadas, fazer inclusão social, se isso não desvirtuou aquilo que é a missão da Santa Casa, é que a nós parece-nos que sim, mas eu gostava de ouvir a sua opinião. Disse. Muito obrigado, Sra. Presidente. A próxima intervenção é do Partido Socialista e passo a palavra ao Sr. Deputado Miguel Cabrita. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Dr. Edmundo Martinho, queria começar por cumprimentá-lo e agradecer a sua presença e a sua exposição inicial, importante para aclarar alguns aspectos relativos à Santa Casa, e quero começar por duas notas a respeito da situação da entidade. Ela é complexa, reconhecidamente, tem razões estruturais e razões que não podem ser reduzidas a um qualquer caso ou a um qualquer projeto, sem prejuízo, obviamente, das decisões e responsabilidades serem objeto de avaliação e escrutínio, como é normal.
Em segundo lugar, quero também deixar claro que, do nosso ponto de vista, a situação da Santa Casa está, na verdade, a ser agravada a cada dia que passa, pela instabilidade, pelo alarme social que está a ser criado, por danos reputacionais que estão a ser imputados à entidade pelo atual Governo, ao promover a exposição na praça pública, ao exonerar a mesa na sua totalidade, algo completamente inédito ao arrepio do que é tradição na Santa Casa, ao crucificar pessoas continuamente, ao mesmo tempo que se incorre, aliás, numa atrapalhada de duvidosa legalidade, com a manutenção forçada em gestão de uma equipa que 2 dias antes fora acusada da grave negligência. Ou seja, ao invés de criar condições para resolver problemas, o atual Governo está, na verdade, a agravar a situação e a deteriorar as condições presentes e futuras da instituição. Mas, naturalmente, o Dr. Edmundo é alheio a esta situação e gostava de aproveitar a sua presença para colocar questões sobre matérias e áreas das quais é há muitos anos um profundo conhecedor. Desde logo sobre as dificuldades estruturais da Santa Casa e sobre as raízes destas dificuldades. Entre 2015 e 2022, com uma pandemia pelo meio, mas já lá vamos, as despesas da Santa Casa aumentaram 27% e foi, apesar de tudo, possível fazer crescer, imagino que com o esforço das equipas de gestão que lá estiveram, as receitas cresceram apenas 11%. Apenas cresceram menos do que as despesas e, sobretudo, com uma quebra grande desde a pandemia. Isso é público, está visível nas contas. E, portanto, é importante refletirmos sobre as razões deste progressivo desequilíbrio e sobre as suas determinantes. Nós sabemos que há nas nossas sociedades, e em particular na cidade de Lisboa, necessidades crescentes de cuidados e de intervenção social, tal como na saúde. É algo que acontece em todas as entidades do setor social. Seria estranho que a Santa Casa não sentisse. E na verdade, nós verificamos que estas despesas de ação social têm crescido acima dos 20%, na Santa Casa da Misericórdia, e sabemos que a pandemia obrigou a um esforço muito acrescido, ao mesmo tempo, aliás, que houve uma perda de receitas muito significativa. E, de facto, temos, além da maior pressão para a despesa social, também uma enorme pressão sobre as receitas, desde logo, e o fator primário, pelo crescimento do jogo online, que se acentuou precisamente desde 2020. Vem de trás, mas acentuou-se desde 2020. E a primeira pergunta que gostaria de lhe fazer era qual é que foi o efeito da entrada em força do jogo online no modelo de financiamento da Santa Casa e quais são as consequências do modelo que foi desenhado em 2015 pelo Governo de então, o Governo PSD-CDS. Nós sabemos que em todo o mundo o jogo online ganha terreno. E em 2015 este jogo online foi regulamentado em Portugal, mas o modelo que foi criado prejudicou severamente a Santa Casa da Misericórdia. Porquê? Porque, como foi aqui referido na intervenção anterior, atribuiu as responsabilidades e as receitas ao Turismo de Portugal, que tradicionalmente tinha apenas as receitas dos casinos, e não atribuiu receitas à Santa Casa da Misericórdia deste novo player, deste novo modelo de jogo, sendo que a Santa Casa é uma das, ou se não mesmo, a maior prejudicada pelo crescimento do jogo online. Mas, por decisão política de então, a Santa Casa foi impedida de avançar num primeiro momento para o jogo online e perdeu, portanto, a hipótese de se posicionar primeiro e com o peso que tem, com o prestígio que tem neste novo mercado. Creio que só em 2017 é que veio entrar a Santa Casa, já num governo PS, neste novo mercado do jogo online. Aliás, ainda anteontem na televisão, Pedro Santana Lopes, no seu espaço televisivo, sublinhava o quanto discordou desta opção em 2015, o quanto debateu em vão com o governo de Passos Coelho na altura, mas na altura ganhou o turismo, ganhou a visão de que deveriam ser os privados a explorar este mercado, em detrimento da Santa Casa e da sua missão social. Mas a pandemia aqui foi também devastadora e gostaria estava na gestão na altura, gostaria depois de poder ouvir também sobre isto, porque os jogos sociais quase pararam, enquanto o jogo online foi no fundo, o veículo para o jogo de muitas pessoas e muitos apostadores passaram para este modelo e não voltaram. Ora, o que é que isto significa? Significa que a fonte de receita de cerca de 80% das receitas da Santa Casa foi diretamente posta em causa, não apenas durante este ano, mas de modo mais estrutural, e nós verificamos, quando olhamos para as contas que são públicas, não temos que andar a encontrar coisas escondidas, em 2022, já depois de alguma recuperação, a Santa Casa consegue hoje obter menos 30 milhões de euros por ano do jogo, por comparação com 2019. Isto é uma perda financeira muito significativa. E, portanto, Dr. Edmundo, o que pedia era que partilhasse connosco a sua visão sobre estas raízes, também sobre o contexto, vou terminar, Sr. Presidente, o contexto do processo de internacionalização, que já aqui de alguma forma aclarou, e gostaria, para colocar a última pergunta,
E, sabendo que não tem, naturalmente, nada a ver com este assunto, nem queria colocá-lo nesta posição de se pronunciar em concreto sobre este processo, mas gostaria que nos pudesse partilhar connosco alguma comparação com aquilo que foi o seu processo de entrada na Santa Casa em 2015. Se lhe parece normal a atual situação, e porque trabalhou ainda com um anterior provedor de outra cor política, que acabou por sair em 2017 por decisão própria, e se encontra algum paralelo no modo como estas questões estão a ser tratadas neste momento na praça pública. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. A palavra agora ao Grupo Parlamentar do Chega e, de novo, a Sra. Deputada Vanessa Barata. Tem a palavra. Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu penso que nos estamos a desviar aqui um bocadinho do foco desta audição. O foco aqui é a internacionalização dos jogos sociais e o prejuízo de 50 milhões. É disso que estamos a falar, não é de pandemia, nem pronto, eventualmente, eu percebi que o Sr. Deputado quis fazer aqui uma resenha e um périplo pelo estado das finanças da Santa Casa e pronto, mas o foco aqui é de facto esta internacionalização e o prejuízo de 50 milhões com a internacionalização dos jogos sociais da Santa Casa e da criação da Santa Casa Global. Portanto, as perguntas que eu vou reiterar e que considero que ainda não foram respondidas são no sentido do que foi já perguntado aqui inclusivamente, se há algum estudo documentado no âmbito da criação da Santa Casa Global e que tipo de estudo se é verdade que uma das premissas da Santa Casa Global era que em posteriores investimentos teriam de ser sujeitos à autorização da tutela e se sim, se o Dr. Edmundo enviou um e-mail a solicitar a autorização para um investimento de 30 milhões no Brasil. Quais os processos de due diligence relativamente ao Brasil e às empresas parceiras? E se a escolha da MCS prendeu exclusivamente com o facto de esta possuir uma rede de vendas, como o Dr. Edmundo mencionou? Outra pergunta é se teve conhecimento posterior do teor do relatório social, do relatório solicitado, aliás, pela sua sucessora, a ABDO, se teve conhecimento desse relatório. E se sim, se estes resultados coincidem com o seu conhecimento pessoal dos resultados financeiros do seu mandato. Estas eram as perguntas que eu gostaria de ver respondidas e gostaria de acrescentar uma outra coisa, que também já foi aqui mencionada. Em dezembro de 2021, a Santa Casa decidiu lançar um projeto de NFT, já foi aqui falado, que é a sigla inglesa para Non-Fungible Token, que é um bem virtual único que não pode ser substituído nem trocado. Foi criada uma empresa, a Artentic, que passou a disponibilizar gémeos digitais de várias relíquias do Museu de São Roque e de outras peças de coleção de arte sagrada da Santa Casa Misericórdia de Lisboa. Nesse sentido, nós temos as seguintes questões. Uma vez que o investimento em NFT foi algo tão inédito para a Santa Casa Misericórdia de Lisboa, foi feito algum projeto de investimento ou algum estudo prévio deste assunto, que é um assunto, convenhamos, bastante sensível, uma vez que ainda não está devidamente aprofundado em Portugal. Qual o público-alvo desta empresa, a Artentic, que foi a empresa criada para este projeto das NFT? Qual o valor investido neste projeto? Qual o critério para a escolha da parceira americana Boloro Global? E quantas peças de arte virtuais, no fundo, foram vendidas? Não sei se tem esse conhecimento, mas eu gostava de saber quantas peças de arte é que foram vendidas. E, por fim, gostaria... Bem, não há uma forma elegante de perguntar isto, mas a comunicação social hoje de manhã falou do alegado envolvimento de um familiar do Dr. Edmundo no negócio das NFT e eu gostaria de saber se o Dr. Edmundo confirmava ou desmentia esta questão e o que é que tem a dizer sobre isto. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Novo, o Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, Sra. Deputada Mariana Leitão. Tem a palavra. Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu tenho mesmo um conjunto muito alargado de questões para fazer e, portanto, vou tentá-las fazer nos 5 minutos e, por isso, perdoem-me a falta de algum enquadramento em algumas das questões. O processo de internacionalização, segundo o ofício de 22 de outubro de 2019, começou ainda sob tutela do Ministro anterior, Ministro Vieira da Silva,
Pouco depois tomou posse a nova ministra Ana Mendes Godinho e, supostamente, foi-lhe dado total conhecimento desse mesmo ofício, que continha o enquadramento do processo de internacionalização, bem como dos pareceres jurídicos com o enquadramento legal e forma de atuar nesse mesmo processo em ofício que enviou a 9 de dezembro de 2019. Confirma? Em despacho de junho de 2020 e tendo por base o parecer, na altura da adjunta da ministra Ana Mendes Godinho, a própria Ana Mendes Godinho, ministra Ana Mendes Godinho, autoriza a criação de uma sociedade detida a 100% pela Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, a Santa Casa Global. Com base neste despacho, foi então criada esta empresa, cuja data de constituição é 11 de setembro de 2020, que outras diligências foram efetuadas no âmbito do processo de internacionalização ainda em 2020, quer seja na aquisição de participações sociais totais ou parciais, investimentos ou criação de novas sociedades pela Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. O Dr. Edmundo Martinho, na altura, era provedor da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa e gerente da Santa Casa Global. Recebia vencimento enquanto gerente da Santa Casa Global a 14 de junho de 2021, há registro de um e-mail com um documento anexo enviado à, na altura, ministra Ana Mendes Godinho, responsável pela tutela, com o ponto de situação do processo. Nesse e-mail é referido que ia ser iniciado um processo de identificação de possíveis parcerias, bem como dado início a processos de due diligence para a escolha desses parceiros e cujas conclusões seriam posteriormente partilhadas com a tutela. Qual foi a resposta da tutela a esse e-mail? Nesse mesmo e-mail é referido também o início do processo de due diligence para a aquisição de 55% da MCE por 14,5 milhões de euros. Quem realizou esta due diligence? Quais foram as suas conclusões? Não havia outras opções de compra a quem foram também realizadas due diligence? Porque se optou em adquirir 55% do capital da MCE e não, por exemplo, constituir uma empresa de raiz. O que dizia a due diligence feita à MCE? Podemos ter acesso à mesma? É verdade que foram identificados riscos, que depois uma sociedade de advogados fez a respectiva avaliação. Como avaliou o Dr. Edmundo Martinho esses riscos e se a ministra teve conhecimento desse relatório de due diligence? Como decorreu o processo de obtenção da autorização de investimentos junto da tutela, assim como das decisões da mesa da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa de prestações suplementares à Santa Casa Global de 18 milhões de euros e da Carta Conforto para um empréstimo de 9,2 milhões de euros? Em que momento foram registados estes movimentos no relatório e contas da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, referentes aos valores que acabei de referir? Entre junho de 2021, data do e-mail do ponto de situação enviado à ministra, e junho de 2023, altura em que é solicitada a auditoria externa, quais foram as informações prestadas à tutela por iniciativa do provedor da Santa Casa da Misericórdia, Dr. Edmundo Martinho, e gerente da Santa Casa Global, no âmbito do processo de internacionalização? Quais foram as informações que foram por si prestadas e quais foram as informações que foram solicitadas pela tutela, se é que as houve? A ex-ministra Ana Mendes Godinho diz desconhecer os vários investimentos realizados no âmbito deste processo, tendo autorizado apenas a constituição da sociedade Santa Casa Global e autorizado um investimento inicial de 5 milhões de euros. Que evidências tem de ter solicitado as autorizações que levaram já a investimentos que se traduziram em prejuízos superiores a 50 milhões de euros e das mesmas terem sido dadas pela tutela? Ou seja, que evidências há de que pediu essas autorizações e de que as mesmas foram dadas pela tutela na altura? Exigência que, relembro, está patente nos estatutos da Santa Casa da Misericórdia. No plano de atividades e orçamento de 2020 havia uma verba de 50 milhões de euros aplicada ao processo de internacionalização, que foi aprovada em janeiro de 2021 pela ministra Ana Mendes Godinho e cujo montante foi inscrito na Direção-Geral do Orçamento. Já havia, nesta altura em que este montante foi orçamentado, informação concreta sobre os passos que seriam dados no âmbito do processo de internacionalização, ou foi uma mera estimativa sem que a estratégia estivesse ainda definida? Desse valor orçamentado, quais os passos dados na sua execução e qual a periodicidade e nível e detalhe de informação que foi dada à tutela? O negócio no Brasil implicava, segundo se percebe no ofício que na altura o ex-provedor enviou à ministra, ao anterior ministro e depois à ministra Ana Mendes Godinho, este negócio no Brasil implicava concessões que representavam pagamentos de celas de 22 milhões, além de um pagamento inicial. Pode explicar como é que funcionava este negócio das concessões?
Houve incumprimento nos pagamentos no âmbito do processo de internacionalização e nos negócios a decorrer no Brasil. Porquê? Quais as suas consequências? Em 2021, a Santa Casa da Misericórdia registrou prejuízos na ordem dos 40 milhões. Em 2022, passaram de um resultado positivo para prejuízos na ordem dos 12 milhões de euros. O que provocou esta situação? Como é que a justifica? Ana Vitória Azevedo, na altura vogal da mesa com o pelour da internacionalização e diretora da empresa Nexlot, associada ao processo de internacionalização do Peru, teve envolvimento direto no processo de internacionalização no Brasil ou em qualquer outro país, esteve nas negociações e acompanhou os vários processos e os relatórios das várias due diligence. Na sua carta de demissão, Ana Vitória Azevedo refere terem sido tomadas decisões neste processo por interferência política. Tem ideia ao que se refere na altura, a ex-vice-provedora da Santa Casa? Muito obrigada. Muito obrigado. Agora, o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, Sr. Deputado José Soeiro. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Dr. Edmundo Martinho, eu queria cumprimentá-lo. Foram contextualizadas a situação e as dificuldades estruturais da Santa Casa, aumento de despesas, diminuição das receitas, a concorrência do jogo online e a perda de posição da Santa Casa, a própria situação da pandemia, enfim, penso que esse contexto já foi aqui sublinhado. Sucede que o objetivo da internacionalização era aumentar as receitas da Santa Casa e responder também a um desequilíbrio que existia pelo aumento das despesas da própria Santa Casa. Creio que era este o objetivo da internacionalização. Ora, este objetivo falhou redondamente, na medida em que a internacionalização desequilibrou as contas da Santa Casa. E foi no âmbito desta internacionalização que se fizeram apostas e investimentos que parecem ser duvidosos e parecem ter sido desastrosos. O que lhe pergunto é se arrepende da estratégia que foi gizada para a internacionalização e que avaliação crítica é que faz sobre ela. Também queria lhe perguntar se não lhe parece contraditório que uma instituição como a Santa Casa aposte em produtos financeiros tão questionáveis como os NFTs. Ou seja, já me faz impressão que a Santa Casa também contribua, tenha opções de gestão que têm muito pouco a ver com critérios sociais. Por exemplo, quando falamos da gestão do património imobiliário e do facto da Santa Casa contribuir também para a turistificação da cidade. Mas, de facto, não parece haver critérios eminentemente sociais no tipo de investimentos que a Santa Casa, sobre os quais a Santa Casa tomou decisões. Queria também perguntar-lhe se reitera as afirmações que fez de que a tutela política, neste caso, portanto, o Ministério do Trabalho e da Solidariedade e da Segurança Social, foi mantido sempre informado sobre todas as decisões relativas ao investimento. Como é sabido, a senhora anterior ministra, Ana Mendes Godinho, bem como a provedora que acabou de ser demitida, mas que se mantém em funções, a doutora Ana Jorge, entenderam que era necessário fazer uma auditoria essa cujos resultados foram enviados ao Ministério Público. Se houve necessidade de fazer uma auditoria é porque a própria tutela e também quem lhe sucedeu considerou que não estava suficientemente informado e que era preciso esclarecer. Portanto, pergunto-lhe qual é a sua opinião sobre a necessidade que houve de fazer essa auditoria e qual é a expectativa que tem sobre o envio dessa auditoria para o Ministério Público e o que possa decorrer daí. Finalmente, disse o Dr. Edmundo Martinho que o afastamento de Ana Jorge era previsível. Queria perguntar-lhe porque é que, na sua opinião, o afastamento de Ana Jorge era previsível. Queria também pedir-lhe que comentasse o seguinte. O ex-provedor Pedro Santana Lopes sugeriu, ontem mesmo, e hoje vem nos jornais também, como sabe, no público, que existe um interesse oculto por trás do barulho que se está a fazer em torno da Santa Casa, que é o interesse de privados que querem abocanhar os jogos da Santa Casa, ou seja, que existe um interesse oculto de privatização dos jogos da Santa Casa e de fim do monopólio da Santa Casa em determinados jogos
sociais em Portugal. Eu queria perguntar-lhe se, na sua opinião, se o Dr. Edmundo Martinho considera que também partilha desta opinião do antigo provedor, Dr. Pedro Santana Lopes, e se considera, portanto, que o PSD, que o Chega e a Iniciativa Liberal são, por assim dizer, os idiotas úteis dos interesses económicos de privatização dos jogos sociais, que é aquilo que foi sugerido, tanto quanto se eu bem percebi, a sugestão do antigo provedor Pedro Santana Lopes, foi isso que foi sugerido pelo Dr. Pedro Santana Lopes. Queria também perguntar-lhe qual é a sua opinião acerca dessa questão. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Grupo Parlamentar do PCP, Sr. Deputado Alfredo Maia, tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Dr. Edmundo Martinho, Srs. Deputados. Começaria por realçar, naturalmente, a importância da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa e o momento sensível que está a atravessar, que, enfim, não é completamente inédito, mas convém ter em conta que é necessário proteger a atividade que desenvolve na área social. Sr. Doutor, eu gostava de colocar-lhe aqui um conjunto de questões, algumas das quais correm o risco de ser um pouco repetidas, mas, em todo o caso, importa insistir em alguns aspectos. Em boa medida, o Sr. Doutor, na exposição inicial, deu já parcialmente resposta à primeira questão, que é se o que leva à internacionalização da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa é a necessidade de encontrar alternativas face à perda de receitas, designadamente com concorrência dos jogos online, etc. Mas eu gostaria de perguntar-lhe, além desta solução, que outras alternativas é que foram estudadas? E insistir neste aspecto, se a perda de receitas se deve especialmente à concorrência dos jogos online e especialmente ao modelo que foi implementada, privando a Santa Casa de receitas devidas a este título, e se, em momento oportuno, a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa advertiu o Governo de que este risco poderia ocorrer. E eu faço questão de colocar esta pergunta na medida em que a Santa Casa foi ouvida no processo legislativo, designadamente para o regime jurídico dos jogos online. Bom, em relação ainda à internacionalização, de saber concretamente de quem nasceu a ideia, como é que ela surgiu, como é que foi apresentada, e quem é que decidiu avançar. Relativamente a essa estratégia, que avaliação de riscos foi feita e com que resultados? E eu gostava de sublinhar que o Sr. Edmundo Martinho, justamente na sua primeira intervenção, se bem eu escutei, disse que o mercado do Brasil não estava regulado. Ora, se não estava regulado, significa que comportava riscos, cuja dimensão nós não conhecemos. Bom, relativamente ao cenário da privatização ou liberalização da exploração dos jogos sociais, parece que esse cenário não é novo, já foi conhecido noutros momentos, mas eu queria perguntar-lhe se isso constitui, de facto, uma ameaça. E que desafios concretos é que coloca, especialmente, à Santa Casa da Misericórdia? E qual é a sua opinião, como dirigente experiente que é na causa pública, tendo em conta os cargos que já ocupou, se sim ou não deve ser feita esta abertura, esta liberalização da exploração dos jogos sociais? E que estratégia é que a Santa Casa da Misericórdia deve ter para posicionar-se em resposta a esta eventualidade? Eu gostaria também de colocar-lhe algumas questões relativamente a outros investimentos, ainda que o foco seja essencialmente o relativo à internacionalização, e tem a ver com investimentos noutras instituições, nomeadamente a aquisição da maioria do capital do Hospital da Cruz Vermelha. Qual é a gênese desta ideia e quais as razões?
e que avaliação de risco é que foi feito relativamente a essa operação e quais foram os impactos financeiros, designadamente na vida da Santa Casa, se eles eram ou não esperados e se havia uma estratégia de mitigação desses riscos. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Por último, a palavra ao Grupo Parlamentar do LIVRE, Sra. Deputada Isabel Mendes Lopes. Tem a palavra. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito bom dia e muito obrigada ao Sr. Edmundo Martinho por estar aqui conosco. Eu também tenho aqui uma série de perguntas, várias delas já foram feitas, mas vou repeti-las ou colocá-las sobre um novo prisma. Sobre a aposta na internacionalização, referiu alguma prospecção de mercado que foi feita na sua intervenção inicial, mas queria voltar a perguntar se de facto foi feita uma análise de risco sobre este negócio e se não seria um negócio que prejudicaria a condição financeira da Santa Casa e, dado agora o histórico desde então e tudo o que aconteceu desde então, o que é que considera que poderia ter sido feito de outra forma. Por outro lado, no parecer do Conselho de Auditoria, sobre o processo de internacionalização, o Conselho de Auditoria sublinhou que a atividade do jogo pressupõe e exige uma profunda avaliação de aspectos estruturantes em cada país, designadamente sobre a solidez e grau de implantação de parcerias, níveis de transparência dos processos de decisão, atividade regulatória, estabilidade política, infraestruturas, índices de segurança e corrupção, máximo nos PALOP e a América Latina. E a minha pergunta é se essa avaliação foi realizada. Por outro lado, também a Santa Casa tem aqui um papel social e, portanto, também acrescento se foi feita alguma análise sobre o jogo nesses países, o nível de vício nesses países, a saúde mental e também o que é que existe na rede de apoio, nomeadamente a nível de saúde, para combater o vício nos países que foram estudados no âmbito da internacionalização. Por outro lado, em relação à due diligence e à avaliação da sustentabilidade financeira, perante os resultados da due diligence que fez, o que o fez concluir que o negócio não prejudicaria, então, a Santa Casa. Por outro lado, o despacho da Ministra de Autorização à Internacionalização está elaborado no sentido de a mesma acontecer preferencialmente em países de língua portuguesa e, portanto, queria perguntar como é que reagiu a esta indicação, uma vez que uma decisão de internacionalização seria de gestão e não propriamente de cooperação com os PALOP, portanto, também era para perceber como é que reagiu a esta indicação. Por outro lado, também gostávamos de perceber, de facto, como é que foi a relação e a informação entre a Santa Casa e o Ministério e como é que foram obtidos as anuências da Ministra de então. Por outro lado, após a notícia do Jornal de Pernambuco, que indicava que os gestores da MCE estavam sob suspeita de fraude, se foi feita alguma diligência para investigar melhor a situação e aferir da idoneidade dos parceiros de negócio da Santa Casa. Depois, segundo uma notícia do Observador, a Santa Casa Misericórdia reconheceu no relatório de gestão e contas de 2023 perdas de 52 milhões de euros com as operações internacionais desenvolvidas entre 2020 e 2023 e a minha pergunta é por que motivo não foram reconhecidas na devida altura nos respectivos relatórios de gestão e contas. E também, nós estamos aqui também a falar da sustentabilidade financeira da Santa Casa e foi isso que levou ao negócio da internacionalização e por isso vou deixar também aqui algumas perguntas sobre a questão da sustentabilidade financeira. Quais os impactos financeiros do aumento da responsabilidade da Santa Casa, considerando a recepção dos equipamentos do Instituto da Segurança Social por altura da Troika, a aquisição da entidade gestora do Hospital da Cruz Vermelha ou as responsabilidades assumidas no Distrito de Lisboa na área da infância e juventude? O que é que isso pesou e o que é que continua a pesar? Quais os impactos financeiros da recepção de algumas doações, como a Clínica de Chelas ou o espólio museológico presente na Casa Ásia e Coleção Francisco Capelo? No seu mandato, enquanto vogal e provedor, que outras medidas além da internacionalização foram adotadas para garantir a sustentabilidade financeira da Santa Casa?
E também uma dúvida, o jogo das apostas hípicas foi autorizado e atribuído à Santa Casa como um modo de obter mais receita, e o que é que impediu a sua concretização? Por outro lado, ainda em relação ao Hospital da Cruz Vermelha, como e por que motivos foi iniciado o processo de aquisição da sociedade que gera o Hospital da Cruz Vermelha e quais os investimentos e encargos que a Santa Casa teve de assumir para a aquisição desta sociedade gestora? E quem é que é o proprietário do imóvel onde se localiza o Hospital da Cruz Vermelha? E, por última pergunta, também se revê no que Pedro Santana Lopes disse sobre esta gula que existe à volta da vontade de privatização dos jogos e do fim do monopólio da Santa Casa da Misericórdia. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. E com a sua intervenção terminam as intervenções dos grupos parlamentares. Portanto, temos um tempo de referência de 35 minutos, que é o tempo que é concedido ao Sr. Dr. Edmundo Martinho para uma resposta conjunta a todas estas questões, e a que eu passo de imediato a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, pelas questões. Vou tentar, na medida do possível e no tempo que está disponível, responder a todas as questões que foram colocadas e, portanto, se alguma falhar, peço desde já desculpa, não é para tentar esconder nada, será seguramente por falta de tempo. Ora bem, talvez começar onde deixei há pouco a intervenção e com isso já se pode colocar um conjunto de questões. Porque a internacionalização, e se não haveria outras soluções possíveis. Como digo, o modelo de financiamento da Santa Casa é um modelo muito rígido neste sentido, porque está assente nas receitas do jogo que a Santa Casa explora, naturalmente, e assente nos resultados dessa exploração, que significa receitas muito significativas para o Estado português, para os diferentes ministérios. A Santa Casa não é sequer a principal responsável desses resultados, a principal destinatária e beneficiária desses resultados, embora seja uma beneficiária importante. E, portanto, a questão que se colocava aqui, e procurámos, insisto, rodear-nos de todas as cautelas do ponto de vista do estudo, foi feito um estudo aprofundado para a internacionalização que está disponível, está na Santa Casa, seguramente, está registado e arquivado na Santa Casa, que inclusive apontava para a avaliação de um conjunto de diferentes clusters, e aqui os clusters eram basicamente aqueles que correspondiam a situações mais ou menos consolidadas de mercado do jogo em termos mundiais. E tinha assim a Europa, mais ocidental e central, que são mercados muito consolidados e muito regulados. Tinha depois tudo aquilo que tinha a ver com a Europa Oriental, aí em caminhos de regulação, mas em alguns casos ainda longe de serem soluções consolidadas. Depois, obviamente, a África e a América Latina. Em África, como digo, nós tivemos um processo, inclusive tive a oportunidade de explicar o nosso modelo português à primeira-dama de Angola. Tivemos um processo em que Angola nos parecia um mercado de grande relevo e de grande potencial do ponto de vista das receitas. E estudámos e apresentámos uma proposta concreta para a exploração dos jogos sociais em Angola, coisa que não veio a suceder porque, embora tenhamos sido vencedores desse processo de concurso, o concurso acabou por ser anulado por questões colocadas por um dos opositores, e o concurso foi anulado e até hoje, tanto quanto é do meu conhecimento, não foi retomado. E, portanto, Angola está exatamente na mesma situação, ou seja, não há regulação, não há regras para a exploração do jogo, embora saibamos que haja, sobretudo ao nível das apostas desportivas online, uma robustez e um grande dinamismo local, apesar de serem projetos e processos não licenciados. E, portanto, ficou como solução remanescente o Brasil, que nos parecia e continua a parecer, e desde já devo esclarecer que continuo a pensar que este era um caminho adequado para a Santa Casa. Porquê? Porque se tratava de pôr em prática, noutros territórios, aquilo que era um património de conhecimento técnico extraordinário da Santa Casa. Para terem a ideia, a lotaria portuguesa é a mais antiga lotaria do mundo em exercício permanente. Nunca foi interrompida.
há outras que começaram mais cedo, mas que tiveram interrupções e que com isso perderam este estatuto. Isto significa dizer o quê? Que a Santa Casa tem aqui um património muito valioso no domínio do conhecimento que tem do jogo, por força, obviamente, de ter esta concessão por parte do Estado e, pessoalmente, continuo a pensar que esse poderia e deveria ser um caminho para acrescentar capacidade financeira à Santa Casa para poder continuar a produzir os resultados que produz. Eu dou-vos um exemplo. Nós lançámos em Lisboa uma clínica de cuidados de saúde oral gratuita para todas as crianças até aos 18 anos. A perspectiva que tínhamos era poder vir a acrescentar capacidade e a desenvolver este modelo, que foi um modelo que tem funcionado lindamente, com médicos que não são contratados em prestação de serviços, são funcionários da Santa Casa, têm o seu contrato de trabalho, têm algumas obrigações até no domínio da investigação. Procuramos fazer uma coisa nova. E digo isto porquê? Porque a Santa Casa tem esta obrigação de crescer para além daquilo que são as suas atividades tradicionais e de acentuar o trabalho que faz ao nível social e ao nível da saúde. E é isso que tem vindo a fazer. O setor da saúde na Santa Casa é um setor que acrescenta sistematicamente déficit. Eu tive a oportunidade de solicitar, ainda antes de cessar funções, que houvesse uma correção disto, mas para ter a ideia, o Centro de Reabilitação do Alcoitão tem um financiamento que assegura o seu funcionamento até ao final do mês de setembro. Ou seja, outubro, novembro e dezembro é uma, como é que digo, é por conta, desculpem a expressão, daquilo que seja a capacidade da Santa Casa e tem sido mantido religiosamente. Agora, significa, obviamente, um déficit de exploração, mas o importante aqui é a prestação dos cuidados e é isso que temos procurado fazer. E insisto, deixei um pedido que transmiti na altura à tutela da saúde e aos responsáveis do SNS, um pedido para que houvesse aqui uma revisão daquilo que são as relações contratuais entre as duas entidades. Aparentemente isso já terá sido feito, ainda bem que aconteceu, e foi feito já no início deste ano, com alguma transferência de verbas para a Santa Casa a propósito desse trabalho. E, portanto, nós fizemos todos os estudos que eram necessários e os estudos estão lá na Santa Casa, está lá tudo. Quer os estudos que deram origem a este processo de internacionalização, com expectativas financeiras, com expectativas de investimento, quer os estudos que deram origem à proposta de constituição da empresa Santa Casa Global, e está lá a projeção daquilo que, no nosso ponto de vista, na altura, seriam os resultados a prazo, e resultados aqui, quer do ponto de vista operacional, quer para a Santa Casa, sendo que haveria naturalmente, e tínhamos essa expectativa, de haver durante um período resultados negativos. Mas isto tem sido tratado publicamente, desculpem que diga isto, como se esta intervenção de investimento estivesse obrigada a produzir resultados positivos logo no primeiro dia de funcionamento. Nada disto funciona assim. Para ter a ideia, há dias foi estabelecida a concessão, a reconcessão, se é permitida esta expressão, da lotaria irlandesa, que é uma lotaria infinitamente mais pequena que a portuguesa, e se falamos de potencial em relação a outros mercados, então nem se fala, e a entidade que ficou com aquela exploração teve que pagar 300 milhões de euros ao governo irlandês pela concessão, ou pela atribuição da concessão. Isto para dizer que isto são processos que implicam investimento, naturalmente, são investimentos avultados, quer do ponto de vista tecnológico, quer do ponto de vista da rede de distribuição, porque aqui não estamos a falar do online, estamos a falar, sobretudo, dos jogos de natureza física, e, portanto, isto significa dizer que não é possível obter resultados sem haver aqui um período de investimento que, no seu início, pode até gerar resultados negativos. Isso estava tudo previsto. Ou seja, nós, quando enviámos o projeto de Constituição da Sociedade, enviámo-lo em conjunto com os estatutos dessa sociedade, ou com a proposta de estatutos. Não havia ali ainda a definição do capital social da sociedade, mas havia, sim, a expectativa de investimentos no prazo mais dilatado de cerca de 50 milhões de euros, como digo. E, felizmente, esses resultados, esse valor não foi integralmente utilizado, porque, entretanto, vem a pandemia e tivemos que fazer uma grande redução naquilo que eram as expectativas de investimento, mas havia compromissos assumidos. E foi, em boa medida,
e aqui peço desculpa de o dizer, mas é aquilo que eu penso, foi em boa medida por força da interrupção abrupta deste conjunto de processos de investimento que os resultados negativos se acentuaram ao longo deste último ano, porque caíram uma série de compromissos. Aquilo que nós tínhamos, sobretudo, era, para além das transferências de verbas para a Santa Casa Global, tínhamos, sobretudo, a possibilidade da Santa Casa poder garantir, não é, através de cartas de conforto ou de stand-by letters, de poder garantir aqui capacidade de endividamento desta sociedade para poder avançar com os investimentos. Mas isto é o que se passa com qualquer atividade comercial. E a Santa Casa Global não ficava livre deste tipo de compromisso e deste tipo de possibilidades. E foi assim que a coisa avançou e que se tornou aquilo que sabemos hoje. E eu insisto, continuo a pensar, e se lá estivesse, coisa que obviamente não se coloca, mas se lá estivesse, continuo a ser um defensor desta solução. E devo dizer que fui eventualmente o responsável, seguramente o número 1, não sei se o principal, por este processo de internacionalização que me parecia à altura, a mim e à equipa toda que estava, que parecia à altura que podia ser um processo com capacidade de gerar recursos adicionais para a Santa Casa. E, portanto, tudo isto foi feito com a intervenção junto da tutela, naturalmente, e junto do Governo no seu conjunto. Nós fomos sempre dando conta do modo como tudo isto estava a evoluir às diferentes áreas, nomeadamente o MNE, através da Secretaria de Estado da Internacionalização, dando conta do modo como o processo estava a evoluir. Não se tratou aqui de pedir nenhumas orientações, nada, era dar conta do que é que estávamos a fazer, porque isto implicava países terceiros e, portanto, era importantíssimo que o Governo estivesse, e fomos-lo fazendo, em particular no Brasil, também em articulação estreita com a nossa Embaixada e com o Sr. Embaixador, que nos ajudou e orientou até na pesquisa e na procura de entidades locais que pudessem ajudar, quer aquelas que vieram a fazer as respectivas, como é que direi, due diligence ao negócio, quer o próprio estudo de mercado no Brasil, que foi feito nos 2 estados em que tivemos uma participação inicial mais forte, ou seja, Rio de Janeiro e São Paulo, e depois Brasília, obviamente que nos permitiu apresentar ao Banco de Brasília uma proposta ganhadora para a exploração dos jogos no Distrito Federal. Portanto, isto tudo foi feito, tivemos esta... Não creio, para responder a uma pergunta direta, que isto desvirtue a missão da Santa Casa. Pelo contrário, esta é a única forma, em meu entender, ou pelo menos é uma das formas possíveis de assegurar que a Santa Casa continue a desempenhar de forma cabal a sua missão. E nós tivemos, nos últimos anos, digamos assim, um conjunto de responsabilidades adicionais que já aqui foram levantadas. Desde logo, a transferência para a Santa Casa de equipamentos que pertenciam à Segurança Social, num processo que foi de transferência de todos os equipamentos à escala nacional. Obviamente, a Santa Casa ficou com os equipamentos do Distrito de Lisboa, apenas, não é? Porque eram aqueles que, em princípio, estariam debaixo da nossa alçada. Ainda hoje há um equipamento relativamente ao qual há algumas divergências sobre o seu futuro. Eu tenho também a minha opinião, que é o Centro de Paralisia Cerebral de Lisboa, Carlos Gulbenkian, no Lumiar, que presta um serviço inestimável, insubstituível e que, obviamente, tem que continuar a ser mantido, seja através da gestão da Santa Casa, seja através da gestão da outra entidade. Mas tudo isto são fatores que acresceram às despesas da Santa Casa com a diminuição da receita que ocorreu em simultâneo. Para não falar, obviamente, das responsabilidades que hoje a Santa Casa tem em matéria de promoção dos direitos das crianças e de processos tutelares cíveis à escala do Distrito, quando antes só tinha à escala do Conselho de Lisboa. Hoje tem praticamente todo o Distrito de Lisboa abrangido pela responsabilidade da Santa Casa. Tudo isto é missão da Santa Casa e, em meu entender, tem que continuar a ser, devendo a Santa Casa ser capaz de fazer crescer a sua capacidade de resposta em vários domínios, relativamente aos quais tem particulares responsabilidades. E para isso precisa de recursos. Como temos um modelo de financiamento, que é este que conhecemos, que é particularmente rígido, é preciso encontrar
soluções alternativas. Pode não ser esta, mas tem que haver alguma. E esse foi, a meu entender, o risco principal que corremos ao longo deste último ano, que foi demolir uma estratégia que estava pensada, montada, sem que fosse substituída por uma estratégia alternativa. E isso eu acho que é um perigo que deveríamos tentar evitar, porque, reparem, nós temos um modelo de financiamento, como digo, que é este que conhecemos, não há à vista alternativas sólidas e substanciais e, pelo contrário, continuam a acentuar-se as necessidades das populações na cidade de Lisboa, com tudo o que isso implica de responsabilidades acrescidas para a Santa Casa. Portanto, não creio que desvirtue a missão da Santa Casa. Depois a questão do Hospital da Cruz Vermelha. Como é que isto aconteceu? O Hospital da Cruz Vermelha Portuguesa a sociedade gestora do hospital é uma sociedade que à altura era constituída pela Cruz Vermelha e pela Par Pública. A Cruz Vermelha decidiu que queria afastar-se daquela sociedade e colocou a questão à Santa Casa, através de um banco de investimento, mas colocou a questão à Santa Casa se a Santa Casa estaria na disponibilidade de avaliar a aquisição do hospital. Sendo que, fica desde já a informação, que uma questão que foi colocada, o edifício e o terreno é da Cruz Vermelha Portuguesa. Portanto, o que a Santa Casa tem é uma participação na sociedade gestora do hospital, que é, digamos assim, inquilina da Cruz Vermelha Portuguesa. Eu coloquei na altura a questão à tutela, dizer assim, olha, fomos confrontados com esta questão. A nossa opinião, também a transmiti logo, nossa, da Santa Casa, a nossa opinião é que faz sentido duas coisas. Primeiro, manter o Hospital da Cruz Vermelha Portuguesa na esfera social e pública, ou parapública, se quiserem utilizar essa expressão, e não o deixar passar, ou fechar, ou passar para as mãos de privados. O Hospital da Cruz Vermelha tem, em Lisboa e no país, uma ressonância de reputação muito significativa e, portanto, fazia, do nosso ponto de vista, todo o sentido que ele se mantivesse na esfera pública ou social. E sendo que, de alguma maneira, caía bem com o conjunto de respostas que a Santa Casa presta em Lisboa no domínio da saúde, quer nos cuidados primários, quer em cuidados hospitalares mais especializados, como é o caso daquilo que fazemos em Lisboa. E, portanto, parecia-nos uma solução adequada. A tutela vem dizer que, sim, avancem com a avaliação, avancem com as negociações e depois logo se decidirá como é que tudo isso se concretiza. A perspectiva inicial era que a Santa Casa pudesse assumir 100% do capital desta sociedade. Ou seja, que a Par Pública fosse progressivamente libertando-se daquela responsabilidade que tinha e que ainda hoje tem. O que é que acontece? Com a pandemia, tudo isto veio perturbar o equilíbrio orçamental da Santa Casa e a sua capacidade de responder e, portanto, aí arrepiou-se caminho, desculpem ajudar esta expressão, e aquilo que está hoje em cena é o que estava, ou seja, a Par Pública que detém 45% do capital da sociedade gestora e a Santa Casa que detém 55%. E aquilo que foi feito foi, em partes proporcionais relativamente à sua responsabilidade no capital, desculpa, a Santa Casa e a Par Pública foram fazendo quer reforços de capital, quer reforço das garantias bancárias que permitiam que a sociedade fosse funcionando. Hoje, aquela sociedade está a funcionar com resultados positivos. É verdade que tem aqui uma mochila, se pode usar esta expressão, negativa, mas a sociedade está hoje a funcionar em pleno e a funcionar de forma equilibrada do ponto de vista financeiro. Ainda há muito para recuperar, mas a expectativa da equipa de gestão que está na Santa Casa é que isso possa ser feito nos próximos 2 anos, essa recuperação das perdas. Isto diz respeito ao Hospital da Cruz Vermelha. Agora, se me permitem também, a questão dos famosos NFTs. De onde é que isto vem? A Santa Casa dispõe
de um património artístico e religioso valiosíssimo e único à escala mundial e ainda mais à escala europeia, obviamente. E, portanto, a questão que se colocava foi à altura. Hoje é difícil a gente lembrar-se disto, mas na altura havia a febre das criptomoedas, por um lado, e a febre dos NFTs, por outro, com transações absolutamente, como é que direi, incríveis do ponto de vista financeiro. Onde é que entra o meu filho nisto? Porque o familiar que falam que é o meu filho, que trabalha estas matérias, trabalha no marketing há muito tempo, hoje é quadro da Nestlé, nas áreas do marketing, e já na altura era, e tinha esta particular aptidão para as questões tecnológicas. O que é que aconteceu? Eu pedi-lhe a ele, para, a título meramente gratuito, poder fazermos uma apresentação, quando digo fazer-nos, é à mesa e a mais um conjunto de pessoas, sobre a questão do blockchain, das criptomoedas e dos NFTs, para ficarmos a perceber um bocadinho melhor o que é isto. E, portanto, foi apenas isto que se passou. Coincidência das coincidências, o que é que acontece? Há uma empresa que nós vimos a contratar, chamada Utrust, sediada em Braga, que era, à altura, a única exchange, não sei se sabem o que é que isto quer dizer, uma exchange, mas é a empresa que está autorizada pelo regulador em Portugal para poder fazer transações de criptomoeda para moeda fiat, ou seja, moeda corrente. E nós estávamos impedidos, nós, Santa Casa, eu tive a oportunidade de reunir, inclusive com o Banco de Portugal, para tentar perceber qual podiam ser as nossas possibilidades aqui neste processo. Nós estávamos impedidos, Santa Casa, de deter qualquer espécie de conta em criptomoeda. Portanto, as nossas contas tinham que ser em euros, nem sequer noutras moedas correntes e muito menos em criptomoedas. E, portanto, teríamos que recorrer a uma entidade externa, neste caso autorizada para fazer esta transação, para, sempre que houvesse uma transação, as criptomoedas em que essa transação fosse feita, e todas as transações da NFT eram feitas em cripto, sempre que houvesse uma transação, seria através desta entidade que era feita a conversão das cripto, neste caso era Ethereum, em moeda fiat, euros, para ser mais direto. E, portanto, foi isto que aconteceu. Felizmente ou infelizmente, enfim, isto não deu nenhum resultado. Nós tivemos muito poucas vendas Deu resultado? Oh, doutora, é verdade que houve a necessidade de fazer um conjunto de investimentos. Pela primeira vez, isto era uma coisa que estávamos a fazer à escala mundial e, portanto, isto implicou a construção de um site, implicou algum trabalho junto trabalho e investimento junto das redes sociais mais importantes ligadas a estes processos dos NFT e avançámos com isto. Estava tudo preparado e tudo montado. Foi feito um site que se chamava Artentic, site esse que disponibilizava regularmente NFTs. Teve que se fazer a escolha e a seleção dos produtos, desculpem que lhes chamo assim, daquilo que são os bens artísticos e religiosos da Santa Casa para se poder avançar. E isto significou, incluindo aqui aquilo que foram os custos internos da própria Santa Casa, um investimento na ordem dos 500 mil euros. Sim, 500 mil euros, sim. Por volta disso posso enviar-vos os detalhes todos financeiros dessa operação, que estão todos, obviamente, expressos e previstos, mas, infelizmente, as receitas associadas aos NFT não foram de toda aquela que esperávamos, até porque isso coincidiu com o momento de queda abrupta das criptomoedas, e em particular do Bitcoin, e, obviamente, de todas as outras, e do Ethereum, que era a que era mais utilizada nas transações de NFTs. Portanto, isto foi o que aconteceu. O Peru. Como é que aparece o Peru? No processo que já tentei há pouco dar-vos conta, de tentativa e de espalhar a notícia de que a Santa Casa estava disponível para processos de internacionalização, ou processos de privatização, se fosse o caso, surge-nos uma proposta desta entidade sediada no Reino Unido, chamada AHS, a Enigma Holding Services, que tinha fundamentalmente um foco, e o foco era tecnológico.
porque a Santa Casa está dependente de um conjunto de entidades tecnológicas, de empresas tecnológicas multinacionais, curiosamente quase todas sediadas em Israel, e, portanto, estando a Santa Casa dependendo destas entidades, era importantíssimo que progressivamente nos pudéssemos libertar desta dependência. Isso era possível se criássemos internamente à Santa Casa capacidade tecnológica suficiente. E esta entrada da Enigma teve que ver com isso. A entrada neste capital da Enigma, de cerca de 25% do capital da sociedade, teve que ver com esta perspectiva de desenvolver tecnologia, quer para os novos mercados onde eventualmente pudéssemos entrar, quer para outros mercados, quer para o mercado português. E foi isso que aconteceu. E a Enigma Holding Services tem hoje soluções tecnológicas que estão a ser utilizadas em vários mercados. Em Portugal ainda não, no Brasil também não, embora estivesse tudo preparado para isso. E é por isso que, a partir dessa altura, passamos a ter uma operação no Peru. Porquê? Porque a Enigma tinha uma licença de exploração de uma lotaria e da lotaria instantânea no Peru. E é por isso que aparece aqui neste processo todo, não sendo dos PALOPs, não sendo daquilo que eram os nossos mercados tradicionais, mas estava desde a primeira hora inscrita como perspectiva no processo que foi enviado à tutela para a aprovação. Portanto, não foi nada nem escondido, nem que tivesse aparecido à socapa posteriormente. Não, fazia parte do conjunto dos investimentos que estavam previstos. E, portanto, foi isto que procurámos fazer. Depois, enfim, aquilo que resulta hoje é completamente diferente, também poderei falar sobre isso se houver tempo. Agora, as questões que se prendem com as razões dos desequilíbrios, penso que já expliquei, grosso modo, aquilo que resulta de uma contração das receitas que se acentuou de forma muito, muito intensa durante o período da pandemia, com perdas na ordem dos 600 milhões de euros de receita bruta por ano durante os anos da pandemia. Isto, obviamente, como se imagina, tem um impacto brutal quando a estrutura de receitas da Santa Casa tem a rigidez que conhecemos. E, portanto, este impacto foi brutal, a que se associou, obviamente, o impacto do crescimento substancial do jogo online e das apostas desportivas online, porque hoje o jogo online tem um peso incrivelmente alto no conjunto das receitas do jogo. Aconteceu que durante a pandemia o jogo online ganhou muito território, como é óbvio, as pessoas não saíam de casa ou estavam com a sua mobilidade muito limitada e muitos daqueles que passaram para o jogo online não regressaram ao jogo físico. E é por isso que ainda hoje persistem desequilíbrios do lado das receitas neste domínio. E mesmo com jogos novos a coisa torna-se difícil. Portanto, este efeito do jogo online foi brutal nas receitas da Santa Casa, sem que tivesse havido, de facto, nenhuma cautela quando foi do seu lançamento. Eu ainda não estava na Santa Casa. E isso leva-me à questão do processo de transição. Enfim, tirarão as vossas conclusões, como é óbvio. Porque é que eu digo, em primeiro lugar, que a saída desta mesa, e em particular da atual provedora, era previsível? Porque, na minha perspectiva, iam ficando à vista aquilo que foram algumas opções tomadas por este mandato e como é que eles se repercutiram muito negativamente na Santa Casa, sem que estivesse à vista também uma perspectiva de solução ou de superação deste conjunto de dificuldades. Não se conhece, eu pelo menos não conheço, qual é a estratégia que a atual administração, nunca sei se há de chamar atual ou esta administração, qual é a estratégia que tem para a superação deste desequilíbrio entre as receitas e as despesas. Pessoalmente não conheço e, portanto, acho que um novo governo, obviamente, ainda por cima um governo com uma configuração partidária distinta, iria intervir sobre esse domínio e não me parece que isso seja sequer muito surpreendente e, portanto, daí a minha questão. No meu tempo, no momento em que eu entrei para a Santa Casa, entrei como vice-provedor, era provedor o Dr. Santana Lopes,
que se manteve em funções até o momento em que decidiu que queria sair para se abalançar num projeto político pessoal e de outra natureza. E, portanto, a seguir fiquei eu como provedor, mas foi um processo de transição muito tranquilo. É verdade que foi noutras circunstâncias. Anteriormente tinha sido o Rui Cunha, o provedor, que, de alguma maneira, saiu por vontade própria também, ou seja, colocou o seu lugar à disposição, que é aquilo que normalmente é comum, diria, neste tipo de circunstâncias. E, portanto, o que se passou foi isto. Na altura foi muito sereno, muito tranquila esta transição, e o próprio Dr. Santana Lopes se manteve em plenitude de funções e conseguimos manter, devo dizer isso em bom da verdade, mantivemos sempre um relacionamento ultra cordial, e além de ultra cordial, ultra colaborante, sempre nesta perspectiva do que é melhor para a Santa Casa. E, portanto, é um bocadinho isto. Depois há aqui perguntas. Bom, já respondi à questão dos estudos para a criação da Santa Casa Global. Sim, esses estudos existem, são estudos muito aprofundados que estão na Santa Casa, obviamente, são tudo documentos. E coloca-se a questão de saber se os chamados posteriores investimentos foram ou não colocados à consideração da tutela. E aí nós temos, de facto, interpretações distintas, porque todos os investimentos que estão hoje em curso, com maior ou menor sucesso, ou com maior ou menor insucesso, conforme preferirem, foram sujeitos à apreciação da tutela logo na versão inicial de constituição da empresa. Santa Casa Global, tudo isso estava e fazia parte desse documento. E, portanto, o entendimento que temos é que não havia aqui posteriores investimentos a serem sujeitos à tutela. Inclusive, a partir de alterações que foram feitas aos estatutos da Santa Casa, aqui pelo Parlamento, não sei se recordam disso, de alterações àquilo que eram obrigações da tutela e obrigações da Santa Casa em relação à tutela, nomeadamente investimentos que fossem superiores a 10% do orçamento da Santa Casa deveriam ser sempre colocados à tutela, independentemente de ser da internacionalização ou não. E aí estamos a falar de investimentos superiores a 25, 26 milhões de euros. E sendo que, sempre que houvesse a obrigação da Santa Casa indicar elementos para os órgãos de administração dessas entidades, isso ficava também sujeito à autorização especial. Aqui não foi o caso, porque nós enviámos os estatutos desta sociedade para a tutela, em conjunto com a autorização de aprovação, foi tudo aprovado, e, a partir daí, a questão das disponibilidades financeiras estava colocada sempre ao nível dos planos de atividades e orçamentos, que foram aprovados todos os anos pela tutela. Ao passo que as contas tiveram aqui um hiato de aprovação de 2 anos, os planos de atividade e orçamento estavam sempre sujeitos à aprovação prévia da tutela e foram sendo todos sempre aprovados. E lá estava expresso tudo aquilo que significava a intervenção e o investimento nesta matéria da internacionalização, os montantes e os destinos desses montantes. Tudo isso estava e constava dos planos de atividade e orçamento, portanto, o entendimento que tivemos sobre isso é que não havia lugar a pedidos de autorização relativamente a estes investimentos que estavam em curso. Dou-vos o exemplo, nós chegámos a fazer um estudo que significaria, por exemplo, a atribuição de uma licença de jogos online nos Países Baixos. Era um processo que estava em aberto e resolvemos estudar de que forma é que, se o entendêssemos, isso podia ser feito. Esse seria um exemplo em que já seria necessária uma aprovação, porque era um investimento posterior em relação àquilo que estava perspectivado inicialmente. Sobre o relatório da BDO e desta auditoria, esse é um processo que, devo dizer, muito preocupante. E porquê é que eu digo que é preocupante? Porque em junho de 2023 é anunciado pelo Dr. Marcos Mendes na televisão, é anunciada a decisão de realizar uma auditoria aos negócios de internacionalização, dizendo que a empresa seria, a tal BDO, queria fazer esse processo de auditoria. Numa altura, isto foi anunciado numa altura em que não havia nem contrato, não havia nada ainda contratualizado com a BDO. A seguir,
a BDO inicia as suas funções, aliás, esteve até no Brasil ainda, antes de haver a contratualização da elaboração desta auditoria, e iniciou os seus trabalhos de auditoria. Ainda antes sequer de haver qualquer espécie de conclusão ou de relatório preliminar, enfim, aquilo que se queira chamar da auditoria da BDO, já a atual provedora vem falando da existência de ilegalidades. Aliás, o próprio Dr. Marcos Mendes falava nisso na sua intervenção, em junho, que haveria ilegalidades, sem especificar nenhuma dessas ilegalidades. A seguir, aquilo que acontece em termos públicos é falar-se de irregularidades e agora fala-se de inconformidades. Eu não conheço o relatório, não recebi, coisa que, aliás, me parece um pouco estranha, mas é verdade. Aliás, neste último ano, não tive um único contacto, da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, no sentido de tentar clarificar, obter elementos adicionais de esclarecimento, enfim, o que entendesse. Um único contacto, não tive. E isso, até do ponto de vista institucional, me parece um bocadinho bizarro e invulgar. E é aqui que isto me leva a concluir. Já cheguei ao fim. Uma pequena tolerância, naturalmente. Obrigado pela sua tolerância, Sr. Presidente. Que me leva a pensar que as razões que estão por trás deste processo ou são pessoais contra mim, coisa que é possível, enfim, e admissível, isso não tem mal nenhum, ou são razões que não têm nada a ver com o funcionamento da Santa Casa. Porquê? Porque todo este processo que ocorreu no último ano e esta exposição pública da Santa Casa, sem uma tentativa de esclarecimento e de clarificação das situações, como digo, não me foi pedida uma única palavra sobre isto durante este ano, que me leva a pensar que pode estar aqui por trás o regresso de uma tese antiga de que seria importante que os jogos não fossem explorados pela Santa Casa, mas que fossem colocados à concessão de privados. Eu devo dizer que acho isso um erro fatal e uma perda monumental para o Estado português de um ativo que detém, porque isto chama-se Jogos Sociais do Estado, os jogos não são da Santa Casa, os jogos são do Estado. E, portanto, cabe ao Estado encontrar a melhor solução para a exploração e a operação desses jogos a benefício das receitas que isso possa gerar. E, portanto, é aí que eu me junto a esta suspeita, se é que se pode chamar suspeita, que o Dr. Santana Lopes levantou, de que esteja aqui por trás a intenção de poder vir a privatizar os jogos da Santa Casa, jogos sociais do Estado, aliás, na medida em que, de alguma maneira, tudo isto que aconteceu ao longo deste ano teve, na minha opinião, danos irreversíveis para a imagem e para o património da Santa Casa. Mas, enfim, é apenas a minha opinião. Só dizer que não recebia na Santa Casa Global nenhum vencimento. A única pessoa que tinha vencimento na Santa Casa Global, porque eram tudo pessoas que eram oriundas da Santa Casa, foi o engenheiro Francisco Pessoa e Costa, que pediu licença sem vencimento e, portanto, tinha um contrato de gerência com a Santa Casa Global. Todas as outras pessoas não tinham vencimento próprio, embora, obviamente, os vencimentos que o tinham fossem da responsabilidade da Santa Casa Global. E, portanto, foi feito isso. Quer dizer, sobre a questão da MCE, portanto, não recebia nenhum vencimento da Santa Casa Global. Sobre a questão da MCE, o que é que foi feito na altura? Nós, como digo, isto tem este racional que era a detenção de uma rede de postos de venda físicos no Brasil, isso ser indispensável para a concessão da lotaria instantânea à escala federal, que depois, como expliquei antes, acabou por não se concretizar, mas a rede era indispensável para a venda de jogo físico, que é disso que nós estamos a falar. A Santa Casa já vendia hoje no Brasil os jogos da lotaria do Rio de Janeiro, entidade pública, e produtos de capitalização que são próximos da lotaria no Estado de São Paulo e no Rio de Janeiro. E, portanto, já vendia, e essa foi uma das coisas que aconteceu, foi que esta interrupção levou a que a lotaria do Rio de Janeiro e os parceiros públicos nesse domínio tivessem colocado processo à Santa Casa e que isso tenha significado um acrescentar substancial dos prejuízos. E é aí que chegamos aos tais 50 milhões de euros
porque o que tínhamos antes eram cerca de 26 milhões de euros em 4 anos, que não se traduziam diretamente em prejuízo na operação, traduziam-se em responsabilidade financeira da Santa Casa nesses domínios. E, portanto, foi isso que aconteceu. Doutor. Dizer apenas, se me permite, Sr. Presidente, para terminar, com certeza. Termino, peço imensa desculpa. Portanto, a tutela foi sempre informada de tudo o que estava a passar, foi sempre sendo dada a informação detalhada sobre os processos. Nunca recebemos de volta pedidos adicionais de esclarecimento. Tudo isto constava de diferentes e-mails que foram sendo enviados, dando conta disto, e dizer apenas que todo este investimento, que aparentemente é distante daquilo que são os fins da Santa Casa, teve apenas como objetivo robustecer a capacidade financeira da Santa Casa para poder continuar a prestar serviços adequados e de qualidade aos cidadãos, em particular de Lisboa. E dizer apenas que todos estes processos foram processos discutidos em mesa, todas estas deliberações estão na Santa Casa, tudo isto está completamente expresso, porque ninguém com certeza pensa que isto seria feito à revelia das regras e procedimentos que regem o modelo de funcionamento da Santa Casa. E, portanto, todos os membros da mesa sempre tiveram, com maior ou menor adesão, com maior ou menor proximidade à decisão final, mas foram sempre decisões tomadas colegialmente. É verdade que eu assumo que tive eventualmente aí um papel de liderança neste processo, porque era e sou entusiasta desta solução, mas tudo isto foi sempre sendo feito com a plena anuência de todos os membros da mesa, quer os que ainda estão hoje, quer os que já tinham saído antes. Peço desculpa. Muito obrigado, Sr. Doutor, agradecendo a sua presença e a sua disponibilidade. Dizer também que, se assim o entender, poderá enviar informações adicionais ou até algumas respostas que não teve a oportunidade aqui de responder para a Comissão, que fará distribuir junto dos... À Comissão, é isso? Exatamente, que fará distribuir junto dos respectivos grupos parlamentares. Um ponto de ordem à mesa só para, na sequência do que acabou de dizer, ou seja, para que pudesse a mesa diligenciar, para que fosse enviado os tais documentos, porque no Conselho de Auditoria, que data de 2024, ou seja, 18 de abril de 2024, refere que tornava-se necessário uma adequada fundamentação dos atos de gestão por parte da Santa Casa Global, portanto, neste projeto, o que pressupõe, portanto, que não existiam. Muito obrigado. Assim será. Peço aos serviços que possam proceder. Enviarei também o primeiro parecer do Conselho de Auditoria sobre as contas, porque foi o segundo. Muito obrigado. Portanto, vamos evitar o diálogo, até porque a audição já terminou. Vamos fazer aqui uma pequena pausa de 2, 3 minutos, de novo agradecendo a presença do Sr. Dr. Edmundo Martins, esclarecimentos prestados, e temos já de seguida a audição da vice-presidora de missionária, doutora Ana Vitória Azevedo. Muito obrigado.